Nessa manhã você vai ser ministrado algo poderoso. Quem terá ministrado para nós fazer um grande homem? Deus espera que muito me inspira sobre a minha discipulada. É alguém que já marcou a minha vida com o ministério de intercessão e tem marcado a minha vida com o ministério de missões. Nunca vi um cara tão jovem que decidiu largar o laboratório do banco para invadir outras áreas. Muitos querem igreja na cidade, mas quando você puder visitar a página dele, vai falar muito mais. E às vezes, quando ele partilha algumas imagens, principalmente tempo chuvoso que chegamos, e agora te convidar com todo tempo de oração pessoal, ore sempre por esse homem de Deus e a sua família. E quando você puder, no final de contar, eles têm um projeto deles, eles querem construir uma ponte para o tempo chuvoso. Então você pode me contatar nas suas páginas nas redes sociais, e você vai ser muito importante no trabalho que você está fazendo aqui. E não só. Mesmo estando distante, ele sempre tem que tirar um tempo para mobilizar os pastores do banco, para investir na evangelização e no discipulado. Então, não vou falar muito. Eu quero que você aplaude a Deus, que esse cara é um missionário inteiro. Deus abençoe a sua vida. Fala, deixa Deus abençoar a sua vida. Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui. Muito obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua bondade. Espírito Santo tem liberdade de fazer aquilo que é de acordo com a tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor. Aleluia. Esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Precisamos do que está no teu coração para nós nesta manhã. Precisamos do que está no teu coração para nós, Senhor. Oh, querido Deus e Pai, nós queremos que este é o dia que tu fez, o Senhor. Amém. Então nós queremos nos render a Ti, para que o Senhor desde e faça a sua vontade. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Amém. Obrigado, pastor Baba, pelo desafio. Obrigado por tudo aquilo que tem feito em prol do reino de Deus. Amém. Amém. Na verdade, eu recebi um tema para esta manhã que é muito desafiador, para falar para os irmãos. Mas antes eu quero falar do projeto que o pastor Ivan esteve a falar há pouco tempo. Amém. Nós queremos mobilizar no IVA, né? Pelo menos 150 jovens para que esses jovens durante 4 meses se comprometam com a evangelização dos seus colegas ou no local de trabalho. Queremos alcançar 24 mil pessoas em 4 meses. Então, é um desafio que eu estou a lançar aos pastores. Agora, esse desafio começou hoje. Estamos a mobilizar jovens que se comprometam por dia a ganhar pelo menos 3 pessoas para Cristo. Então, você é bem-vindo a se juntar a nós. E nós já fizemos as nossas matemáticas. Nós tivemos 150 jovens, cada um deles a ganhar pelo menos 2 a 3 aulas. Até final de fevereiro vamos conseguir alcançar 24 mil pessoas. Então, não perca essa oportunidade. Os membros que você quer ganhar, a ideia é que essas pessoas sejam integradas em uma igreja local.
Nós queremos pregar para depois deixar na rua. A ideia é pregar e essas pessoas serem integradas numa igreja local, serem batizadas, serem discipuladas e também receberem todo o acompanhamento necessário. Amém. Então, ajude a falar com os meus amigos que são cristãos, ajude a falar com outras pessoas para que nós possamos então ir atrás desse desafio. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Vamos ver a partir do versículo de número 5. Êxodo 3, 5 diz assim a palavra do Senhor. Amém. Então disse Deus: não se aproxime. Versículo 6, perdão. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Palavra do Senhor. Amém. Queridos irmãos, quando eu li esse texto, ele chamou minha atenção por várias razões. Uma das coisas que me chama a atenção é o Senhor falar de Abraão, Isaque e Jacó. E chama muita atenção esse detalhe, mas me faz lembrar também, quando estamos a olhar para esse texto, que Deus, Ele primeiro encontra um problema, mas no meio do problema Ele levanta a pessoa que pode fazer parte para ajudar a resolver aquele problema. Deus, Ele via o sofrimento que o seu povo estava a passar lá no Egito. Eram tempos bastante difíceis. O povo estava a sofrer. Não há nada que passe despercebido a Deus. Nos melhores e piores momentos de nossa vida, o Senhor, Ele sempre estará do nosso lado. Amém. Podemos estar no fundo do mar, podemos estar por cima de uma árvore, em qualquer lugar. Então esse texto me faz perceber mais uma vez que Deus sempre, Ele olha para nós, Deus se interessa conosco e nada lhe passa despercebido. Talvez alguém está aqui nessa manhã e possa pensar que tudo que tem estado a viver ao longo dos dias de sua vida, talvez Deus tenha ignorado, Deus não tenha visto. Mas ao olhar esse texto eu percebo diferente. Deus falou: eu vi o sofrimento do meu povo, por isso eu desci. Ali, quando Deus encontra alguém que vai ajudar na resolução do problema que o povo estava a viver, Deus, Ele olha por completo.
Deus ele percebeu que Moisés era o indivíduo certo, com as medidas certas, para participar daquela obra de Deus. Moisés era gago, mas Deus precisava mesmo de um gago para completar aquela jornada. Amém. A altura de Moisés era uma altura necessária para a missão que Deus poderia dar. Aleluia. A cor da sua pele, a cor dos seus olhos, a sua estatura física estavam tudo na medida para que ele pudesse participar da obra de Deus. Então, como eu falei, esse tema é bastante desafiador. O tema é liderar ou liderando o que você não começou. Liderar o que você não começou. E eu começo a dizer que ninguém lidera algo que ele mesmo começou, exceto Deus. Amém. Só Deus é que lidera o que ele começou. Todos nós, o que lideramos, há uma hora. E ao olhar esse texto, nós vimos que Deus falou que eu vi, ou seja, é um trabalho que era dele. E quando nós formos para o livro de Gênesis, lá no capítulo 12, quando o Senhor traz ou tira Abraão da sua terra, da sua parentela, e desafia Abraão de que de Abraão o Senhor faria dele um grande povo, uma grande nação. Ou seja, através de Abraão, muitas nações seriam benditas na terra. Nós conseguimos ver uma obra que já existia, um trabalho que já existia. Mas nós somos chamados, cada um de nós, independentemente da tua idade, da tua estatura, todos nós somos chamados por Deus como parceiros dele para fazermos aquilo que é obra dele. Daí que nós temos falado que Deus é o dono da missão. A missão dele, ele é o dono da missão, as coisas são dele, o trabalho é dele. Nós só somos privilegiados e participantes desta mesma obra. Amém. Você pode fazer todo o trabalho possível, achar que você é feio, achar que você é bom. Nós não somos bons. Amém. Fala, pastor. Não, nós não somos bons. Nós não somos bons. O único bom é o Senhor. E Ele é o dono das coisas. Deus é o dono das coisas. E Ele quer que você se junte a Ele nesse processo. E enquanto eu ia estudando, eu percebi duas direções diferentes, ou dois ângulos diferentes, sobre nós liderarmos quando nós não começamos. O primeiro ângulo é liderar por direção própria, por via de uma missão oposta. Liderar por direção própria, por via de uma missão, uma visão oposta. Ou seja, eu estou em um determinado lugar, em algum momento eu percebo que aqui já não é meu lugar, eu preciso ir para um outro lugar. Mas existem vários fatores que fazem com que eu seja movido por essa direção. Para dizer, eu já não fico mais aqui, não vou para aqui, eu tenho um outro desafio que eu recebi. E eu gosto muito de olhar nas causas, não simplesmente nos efeitos. E uma das coisas que faz com que muitos de nós fiquemos desafiados a liderar numa direção própria por via de uma missão ou de uma visão diferente do lugar onde eu estava. Primeiro, muitas das vezes eu estou num lugar onde falta uma visão e uma missão clara. Estou num lugar onde eu não consigo ver bem onde é que nós vamos chegar. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar bem nas suas vidas. E, meus irmãos, se nós queremos ser relevantes nesse universo, nós precisamos ser pessoas muito organizadas. Amém. Este ano, agora, no mês de setembro, o Senhor me levou para um lugar
onde eu tinha muito para dar, muito para desafiar, mas eu não consegui exercer aquilo que estava dentro de mim por causa do princípio de desorganização que eu carrego na minha vida. Temos que ser muito bons. E Deus precisa que nós impactemos e marquemos a vida das pessoas. Eu não consegui fazer o que eu tenho que fazer por causa de desorganização pessoal. E a desorganização pessoal muitas das vezes é manifesta através de falta de visão de uma missão clara. Eu estou num lugar, eu lidero pessoas, e as pessoas que eu lidero simplesmente está tudo confuso. Então isso vai motivar com que as pessoas comecem a pensar duas vezes no lugar onde está. A questão não está muito clara, não sei onde é que vamos. Outra forma ainda que faz com que muita gente, infelizmente, saia e decida governar-se é a teologia aplicada muitas das vezes. Estou agora acompanhando um casal que infelizmente ele estava numa igreja e agora decide sair daquela igreja, vai para uma outra, porque descobriu que o tipo de ensino a ser ministrado, ou que ministravam para ele naquele lugar, era um ensino completamente contrário àquilo que são as Sagradas Escrituras. E ele eu não posso ficar ali. O Espírito Santo iluminou eles, e eles começam a se ver, aí não vai dar certo nós continuamos aí. Já tivemos a acompanhar alguns pastores e líderes que uma vez ele me chamou e falou assim: olha, se nós continuarmos naquela igreja, nós vamos para o inferno. Se continuarmos naquela igreja, nós vamos para o inferno. Por que ele fala isso? Porque é uma igreja onde ele está, mas infelizmente a vida dele é procurar com outras pessoas, é falar com outras pessoas. O ambiente dentro daquela igreja está tão azedo que ele não está bem. Ele fala assim: eu continuo lá, eu vou para o inferno, porque eu lá não consigo ter uma vida íntegra diante de Deus. A minha vida é procurar uns contra os outros, então não vai dar certo. Estamos a falar do tipo de teologia influencia para que as pessoas falem: vamos fazer um trabalho completamente diferente. E o problema só está depois, como é que você vai desenvolver esse trabalho? Um outro detalhe que também é muito importante, faz com que muitas pessoas vão para liderar outro trabalho, e falta de comunicação. É um déficit completo e muito visível em muitas das organizações. É muita vezes falta de comunicação. Falta de comunicação entre os irmãos, entre os líderes, cada um faz, as coisas não estão bem claras, isso começa a gerar outras coisas no coração da pessoa. E por fim, é a má ou má administração. Má administração, falta de transparência. E você está numa igreja onde há muitas contribuições, você nunca vê o que se faz com tanto dinheiro que se põe na igreja. Olha, contribuição daqui, contribuição dali, fala-se disso, fala-se daquilo. A maneira como se administra os bens da igreja, as coisas da igreja, é tudo complicado. Isso faz com que as pessoas comecem a girar coisas na sua cabeça. E eu falava que todos esses problemas podem lá mais para frente desembocar em um desacato ou em uma deslealdade ou golpe. Tivemos tantos problemas e de repente você vê, acho que não vai adiantar, eu vou sair e você já coloca a ouvir. Assim como aconteceu nos céus, né? Que os anjos levaram uma terça parte dos céus. Ele é que vê que a coisa não está boa e ele mobiliza uma terça parte para ir com eles. Mas nós podemos evitar isso. O segundo, esse é o primeiro ângulo. Mas o segundo ângulo de nós liderarmos algo que nós não começamos, é a ideia de nós percebemos que liderar como privilégio, sendo parceiro de Deus no mundo, para o crescimento da sua igreja e para que ele seja adorado por todos os povos. Liderar como privilégio.
a maneira como Moisés recebeu o desafio da parte de Deus foi inquestionável quando ele começou a exercer essa liderança por alguma coisa que foi começada pelo próprio Deus. A expressão Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó pressupõe uma sucessão geracional de liderança. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó pressupõe uma sucessão de liderança, uma sucessão geracional de liderança, de legado e de compromisso do reino. Ou seja, Abraão recebeu de Deus, Isaac recebeu de Abraão e Jacó recebeu de Isaac, onde cada um deles conservou a tocha acesa até passar o testemunho. É uma responsabilidade nós liderarmos alguma coisa que recebemos essencialmente das mãos, nesse caso, das mãos de Deus. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão fez bem a parte dele, passou o legado da liderança para Isaac. Ou seja, não foi Isaac que começou, foi Abraão que começou, ele continuou. Jacó vai receber do seu pai também, Isaac, e ele vai dando sequência com muita responsabilidade. O trabalho de Deus não é um trabalho de brincadeira. Amém. E não é para ser feito de qualquer jeito. Não podemos fazer qualquer coisa para Deus. E eu olho para Angola com muita tristeza e desafio a maneira como nós vivemos no nosso país. Dá medo. Porque nós vivemos no nosso país, nós temos muitos ministérios no nosso país, temos muitos trabalhos no nosso país que têm nascido no fruto de gospel. Nós temos muitos ministérios, muitas igrejas, muitos trabalhos na nossa província, no nosso país, a começarem no fruto do desacato. E isso, meus queridos irmãos, vai ter muitas consequências na qualidade do trabalho que nós exercemos enquanto ministros de Deus. Alguém falou, Jesus salva, mas não educa. Ok. Nós estamos cheios de muitos irmãos que são, não sei se eu diria mal educados, não sei se é pejorativo, mas a maneira como eles estão a desenvolver, estão a dar sequência num trabalho que não foi começado por eles, dá medo. E eu tenho medo das ovelhas desses filhos. Qual é a fonte da tua liderança? Qual é a fonte da tua liderança? Como você lidera o que você não começou? Qual é a fonte da tua liderança? As pessoas que você está acompanhando vieram da onde? Quem as entregou a você? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O ministério é santo. O ministério é santo. O ministério é santo. O ministério é santo. Amém. E ele deve ser levado com pureza. A maneira como nós exercemos o ministério, tão certo como nem qualquer pessoa pode subir aqui nesse altar, a maneira como nós exercemos
o nosso sacerdócio deve ser de uma forma pura, de uma forma íntegra e da melhor maneira possível. Qual é a fonte da tua liderança? Como você começou? Aonde você se inspira? A Bíblia nos traz 12 exemplos, no qual você pode acompanhar em 1 de Reis, capítulo 12, quando lá mais para frente vai acontecer a divisão do reino. A Bíblia fala que Roboão, ao suceder o seu pai, que já se encontrava velho, embora já estava num momento, Salomão, em que dava muitas bandeiras. Não tenho medo do trabalho de Deus, irmãos. Amém. E há muito que nós não temos medo do trabalho de Deus. Quando eu fui mais jovem, assim que eu comecei a namorar a minha esposa, na altura em que eu namorei, nós não tínhamos muitos princípios sobre namoro cristão. Era uma altura, quando eu namorei, em que um namorado beijar a sua namorada era muito normal. Um namorado passar a noite na casa de uma namorada isso realmente era muito normal. Eu me lembro, eu fui ministrar numa igreja no Rio, então não percebi que um líder que morava, porque a tua namorada do grupo morava. Era muito normal naquele contexto. E nós namoramos sem muitos ensinos, sem muito deixar para falar. Você não pode se conter lugares escuros. Não nos deu esses princípios todos. Mas eu comecei a tirar, eu era muito jovem. Quando comecei a servir a Deus, eu era pequeno. E me lembro uma vez que eu falei para minha namorada, eu disse assim, eu nem sei onde eu fui buscar aquelas palavras, quando eu falei para ela, filha, por amor a Deus, presta atenção, Amém. por amor a Deus, por amor à nossa nação Angola, por amor aos nossos futuros filhos, por amor à nossa igreja, por amor à nossa família, seria bom nós termos um namoro com este. Amém. Por uma razão muito simples. Quando eu comecei a namorar, eu teria 19 anos. Casei com 19 para 20, tinha 20 anos. 19 anos para completar 20. Eu tinha já muita responsabilidade a nível da mostrar para Cristo, a nível da igreja, enfim. E eu percebi que se eu e a minha namorada pecamos contra Deus, eu sentia que eu tenho sobre meus ombros muita responsabilidade. De modo que qualquer coisa que eu fizesse no culto com a minha namorada poderia comprometer todo o trabalho que eu fiz. Amém. O meu trabalho era evangelizar nas escolas, enfim. Me lembro da minha uma colega que eu fui pedir namoro. E comecei a pedir namoro, porque ela estava falando, cara, você não é um conselheiro, não. Porque a minha vida na escola era falar de Jesus para as pessoas. Amém. Para pensar que o trabalho de Deus, irmãos, trabalho de Deus. Ai, God. Glória a Deus. Estamos a realizar uma atividade numa igreja, os ministros não sabem a transpirar. Sofrimento, o som do teclado não sai, o violão não sai, chega o aparato todo, nada funciona e nós, meu Deus, o que se passa? Os intercessores de joelho dobrado, aí Deus opera misericórdia. Mas meus irmãos da banda não pecaram. Oh! Queridos, o trabalho de Deus. Aleluia. Então, eu pergunto, qual é a fonte da tua liderança? Para você fazer o que faz, como é que você chegou aí? Então, Roboão, de toda aquela confusão,
estava completamente desviado, ele não sucede o pai no trono, e assim que ele sucede, diz a Bíblia que ele começou a levantar conselheiros. Foi ter com os mais velhos para ouvir a opinião deles. Os mais velhos falaram realmente o povo, durante o dia do povo sofreu muito. Seria muito bom que você pudesse amenizar o sofrimento dele. Seria bom que você pudesse exercer mais bondade com eles. Ele pegou o conselho e foi visitar os amigos, aqueles da sua faixa etária. E quando ele chegou nos seus amigos, os amigos lhe deram outro conselho. Aquele povo está pecando contigo. Vai mesmo já lhes avisar que aquilo que o teu vai fazer, aquilo não é nada para você vai fazer. Lhes avisa assim. E o robô chegou lá todo arrogante, com toda aquela força, e começou a mexer com o povo, todo ele emocionado, falou. E depois lá em frente, o reino se dividiu. Enquanto nós vamos receber, uma das coisas que me fez casar cedo, me lembro, a pastora deu uma coisa, você está casando muito cedo, você é um precoce para casar. Mas uma das coisas que me fez casar cedo, porque exatamente pessoas com quem eu andava. Eu não tenho amigos, tirando meus avós companheiros de ministério, digo assim, de jogar bola, infelizmente eu não consegui desenvolver isso. Amigos de assistir, jogo do Real Madrid, para dar pipoca, mas eu fico acompanhando assim, às vezes o pastor Vanderlei, o pastor Braulio, o Preston, eu não consigo isso. Meus amigos assim, eu gostaria também de gostar de futebol, como eles gostam muito desse privilégio, né? Porque eu cresci com quem? Pastor Simónia, pastor Santo, outros missionários que vinham por ali, um pequeno, que estava aí com os mais velhos, fez toda a esperança para acontecer em 2020, 2025, só vai atrás dos brancos, vai aí. Aquilo me acelerou e fez eu começar a pensar em muitas coisas de forma muito séria. Os mais velhos têm muita coisa boa. Aleluia! Seria muito bom que nós, enquanto você cresce, enquanto você forma, numa coisa que você recebeu de Deus para fazer, conte com os mais velhos. Amém. Da maneira como eles podem te auxiliar. E liderar não é uma coisa fácil. Amém. Liderar, ou seja, em contraproposto, quero apresentar aqui, em resumo, um processo reverso para que sejamos alinhados à vontade de Deus. Amém. Liderando que não começamos, atacando a causa e não simplesmente o efeito. Quero ir baixando, falar sobre saúde organizacional, que é uma ponte partida entre missão e impacto duradouro. Quando eu olho quanto nós somos aqui nesse lugar, o coração aperta. Isso é um reflexo da igreja romana. Cada um essa hora está falando dele. Os outros reconheceram você se vira. Todas as vezes que eu vou para um país e experimento coisas e volto para a mão do Deus, aqui vamos começar a onda. Vamos começar da onde, meu Deus? Ai, meu Pai. O fundamento oculto do sucesso do ministério está na saúde organizacional. Amém. Gritos de guerra semelhantes ecoam em ministério por todo o mundo, impulsionados por visões ousadas de transformar vidas para a glória de Deus. Faça a diferença, inspire mudanças, impacte o reino. Mas eis a triste realidade. A paixão por si só A paixão por si só não garante um impacto duradouro.
embora as declarações de missão inspirem e a visão motive, a mudança sustentável requer algo menos visível, mas igualmente vital, algo que exige um esforço constante para crescer. E isso é uma organização saudável e próspera. Assim como o corpo humano, a força de um ministério depende da sua vitalidade interna. Um ministério pode ter a missão mais inspiradora do mundo, mas sem uma liderança saudável, sistema robustos e equipes unidas terá dificuldade para gerar mudanças duradouras. Saúde organizacional. Eu já perdi muitas oportunidades. O que realmente significa saúde organizacional? Eu vou trazer isso no contexto de nós continuamos a liderar o que recebemos das mãos de Deus, fazendo com que todos os povos da terra adorem ao Rei Jesus. Amém. A morte de Jesus não é por causa de nós, é por causa dele mesmo. Por causa dele mesmo. Nós só existimos por causa dele. Para nós te adorarmos. A maneira como nós organizamos as coisas na nossa igreja é para que mais pessoas se reúnam para adorar ao Rei Jesus. Amém. E não sorte que nós não podemos fazer qualquer coisa para Deus. Sim. Não podemos fazer qualquer coisa para Deus. Não podemos fazer qualquer coisa para Deus. Aleluia. Para Deus não se faz qualquer coisa. Não interessa o que você faz dentro da igreja. Para Deus não se faz qualquer coisa. Amém. Glória a Deus. Qualquer coisa o quê? Qualquer coisa você pensar. O pastor fala. Meus irmãos, se nós combinamos o programa muito bem, olha o demônio que entra para falar 9h50 ou 10 horas. Amém. Aleluia. Isso é educação. Por exemplo, irmão, só mentir. Mentir é só uma questão de Bíblia. Pessoa que mente é mal educado. A pessoa que não vai na igreja não mente. Mas não é crente. Não mente. Para Deus não se faz qualquer coisa. Não se faz qualquer coisa para Deus. Todos os integrantes da preparação do povo. Eu falei para minha namorada, por amor aos nossos filhos. Eu nem sabia se eu fosse filho. Mas eu falei para minha namorada, por amor aos nossos filhos, seria bom que nós tivéssemos um namoro assim. Eu tenho a consciência que eu e a minha namorada, se naquela altura pecarmos contra Deus, até os meus filhos podem pagar. Aquele pecado que só nós dois gozamos. Amém. Trabalho de Deus. O pastor me voltou a falar sobre a igreja de Paulo, que é considerada, foi ainda, é considerada das maiores igrejas evangélicas do mundo, onde reúne pessoas. Eu já estava aqui no ano passado, eu falei um pouco sobre aquela igreja. O Senhor nos levou lá, assim, para sentar lá naquela igreja. E ele olha no chão. Aquilo não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. E essa mentalidade de qualquer coisa tem que desaparecer da tua cabeça. Aleluia. O pilão que você faz na tua casa, não pode fazer todos os dias da mesma maneira. Às vezes a mulher que você está fazendo fundos, já não se faz mais assim. Você deve pensar uma outra maneira de fazer o fundo. Amém. A couve pode deixar de ter aquele sabor normal que eu cresci a comer. A couve pode dar um sabor assim. Tem um carro que é possível fazer. Não tem que fazer as coisas tudo de qualquer jeito. Olha só para a tua casa. Olha para a tua casa. A maneira que você vive a tua vida. Você faz qualquer coisa. Eu pergunto para os meus alunos: quanto é que você vale? Ele fala assim:
professor, eu não tenho preço. E eu lhe falo, você está se encorajar, você tem preço. Há pessoas que dá para eles comprar $1.000, ok? Claro que existe uma resposta filosófica de que não existe preço para uma pessoa. Mas agora eu vou te perguntar. Assim, trazer aqui a banda em somar, ok, um exemplo muito simples. Angola está para trazer aqui a seleção da Argentina para jogar com a Angola, né? Sim. Quanto é que se especula se vai pagar para eles vir aqui? $12 milhões. Ok. E a minha pergunta eu faria: que nação pagaria o Angola para jogar na entidade? Amém. Falava sobre ousadia, sobre prática. Pastor, e falava antes sobre leis, sobre. Você tem que aumentar mais valor na sua pessoa. Amém. E uma das maneiras de você aumentar valor em você, como líder ou como futuro, você tem que dar o teu máximo. Você tem que nos habituar num princípio de organização, cada coisa no seu devido lugar. Na tua casa não tem mais para chegar. O que da cozinha está na sala, o que da sala está na cozinha, o que da cozinha está no quarto. Uma linha. Amém. São princípios que nós temos que ir. E cada um que tem que fazer a parte dele. A saúde organizacional significa alinhar-se em torno de uma visão compartilhada, onde cada membro sabe onde se pretende chegar, cada membro sabe o que quer, cada membro entendeu o que seria e sabe. Então nós vamos lutar por isso, executar uma visão de forma eficaz, ainda renovar-se através da inovação e da colaboração. Repito, renovar-se através da inovação e da colaboração. Eu ontem cheguei tarde, né? Muito tarde. Estive ajudando uma igreja que está lá trabalhando, perguntando uma outra igreja. Não é a minha igreja. Não é a minha igreja. Eu fui de treinamento no sábado passado. Começamos a fazer evangelismo quinta-feira. Lá, da Bíblia. É só o reino de Deus. Amém. Eu cheguei tarde, depois que cada chuva, o resto. Vamos a falar colaboração. Uma igreja, por mais forte que seja, por mais robusta que seja, sozinha vai conseguir ganhar o mundo para Jesus. Nenhuma pode ter todo o dinheiro que tiver. Colaboração. Precisamos nos dar Bíblia. Mais de 300 pastores, todos sentados, contribuíram, pagando, e trouxeram alguém dos Estados Unidos que veio lá para nos aconselhar. Eles estão aí sentados, mais de 300 pastores. Eu estou lá com o pastor Jean perguntando a Deus: quando nós vamos conseguir isso agora? Então, pastor, eu tenho isso para a tua igreja. Eu estou aqui para partilhar alguma coisa e alguém ouviu a partir disso lá. Eu te ouvi a partir daquilo aí. Conheço alguém que pode te ajudar, tem que levar a ele. Esse aqui pode te ajudar. Mentalidade do reino. Inovação e colaboração. Assim vamos conseguir chegar lá. Olha como a igreja primitiva crescia. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam maravilhados com os muitos prodígios realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens para repartir com todos, conforme a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições.
com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente aos que iam sendo salvos. Observe que o impacto deles não se limitava à pregação, tratava-se de uma comunidade que era unida, propósito claro e práticas sustentáveis. Eles prosperavam porque eram saudáveis de dentro para fora. Nós temos desafios, mas nós vamos vencer. Amém. Eles prosperavam porque eram saudáveis de dentro para fora. Pesquisas de uma consultora confirmam que este princípio, confirma esse princípio, 80% das organizações que investem em sua saúde apresentam melhor desempenho. Ministérios saudáveis atraem financiamento, retêm talentos e sustentam sua missão por décadas, não apenas por anos. Repito, ministérios saudáveis atraem financiamento, retêm talentos e sustentam sua missão por décadas e não apenas por anos. Existe muita fuga de quartos em muitas igrejas. É por causa da maneira como nós lideramos, da maneira como nós fazemos as coisas. Nós estamos a falar que a maneira como nós cuidamos do nosso ministério, do nosso trabalho, vai atrair o financiamento que nós precisamos, vai manter os nossos planos e vai permitir que a nossa missão cresça e vá adiante por anos. O verdadeiro custo de negligenciar uma saúde. Vamos imaginar dois ministérios. Um deles com conflito de liderança, direção um pouco clara, sistema organizado com comunicação deficiente, alta capacidade de funcionários, outro de obreiros, esgotamento profissional, enfim. Do outro lado, temos uma liderança forte e humilde, com uma visão clara, processos simplificados, sistemas de transparência, equipes unidas e trabalhando em prol dos objetivos comuns. Em qual delas você estaria disponível a financiar, a apoiar, a suportar? Negligenciar a saúde significa trocar a sustentabilidade a longo prazo por ganhos a curto prazo. Priorize a saúde e multiplique o impacto. A verdadeira saúde organizacional não se constrói sobre um único alicerce. Ela requer força e intencionalidade. Liderança forte e com espírito de serviço define o tom para tudo. Jesus exemplificou a liderança servidora aos outros. Em João 13, 14 a 15, combinando visão com humildade. Líderes saudáveis inspiram equipes, enfrentam desafios com sabedoria e desenvolvem outros líderes ao seu redor. Amém. É um princípio que nós precisamos adotar. A visão e a missão da nossa igreja, da nossa comunidade, devem ser claras. Uma missão clara, inspiradora, responde à pergunta: por que existimos? Enquanto a visão descreve como será o nosso sucesso. Por que existimos? Por que nós estamos aqui? Há muitas igrejas que abrem para fechar. Infelizmente. Porque tem falta de uma definição clara de missão. Por que existimos? E nós todos os dias temos que responder a esta pergunta. Por que existimos? Martin Luther King, ele falou uma vez, e eu vou abrir o que ele para demonstrar o que ele falou para nós, que hoje continua ecoando. E quando eu peguei nesse desafio, ou nessa expressão que Martin Luther King falou para a humanidade, não consigo ver aqui, mas a ideia é: quem não tem uma. Aqui,
Ele diz assim: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Por que nós existimos? Essa pergunta você precisa fazer todos os dias da tua vida. Amém. Pessoalmente e ministerialmente. Por que eu estou aqui? Vamos voltar no texto que nós lemos, enquanto eu vou me inclinando, o texto que nós lemos lá de Êxodo 3. Tem muitos problemas que o Senhor encontrou neste banco. Tem muitos problemas que o Senhor encontrou nesta vila. Muitos problemas. Qual deles você é a resposta? E com certeza você parte da resposta que tem os problemas. Você tem que descobrir por que você está aqui. Você veio para quê? Por que o Senhor me apareceu naquela madrugada e me trouxe a visão daquela igreja? Por quê? E todos os dias a nossa vida deve ser demonstrada nessa direção. Por que estamos aqui? Por que nós existimos? Porque quando não sabemos por que eu existo, por isso que existe muito suicídio. A pessoa não descobre por que ela existe. Queridos irmãos, enquanto a visão, quando para descrever o sucesso, não se tratam apenas de declarações em paredes, uma coisa muito bem feita, são guias vivos que moldam cada decisão e energizam cada membro da nossa igreja. Quando eu olho a visão, eu começo a pensar, é curioso, eu descobri que eu não fui feito para ser chefe, mas eu descobri que eu sou pessoa para me mandar. Amém. Glória a Deus. Descobri que sou pessoa para me mandar. Porque eu deveria ter a minha igreja muito clara, meu irmão. As formações que eu tenho era para abrir a minha igreja muito. Minha igreja, né? Deus é o dono, mas uma igreja que como é que deu nome? Eu é que deu nome. Igreja é um tempo no Brasil, né? A igreja é nome das pessoas, né? Igreja, cara, já deveria ter, irmão. Mas eu descobri que isso não é. E às vezes o Senhor nos chamou para nós exercermos nosso ministério dentro do ministério já existente. Nós temos que descobrir isso. Amém. Irmãos, agora tem uma fé, todos somos pastores, todos somos apóstolos, todos somos tudo. Mas a igreja que se dividiu agora, os que foram lá já são pastores. Aqui não são evangelistas, mas não foram lá naquela igreja, já são pastores. Assim não dá bom. Não é verdade que todos somos pastores, não é ser boato. Não é verdade que nós todos somos apóstolos. Isso é boato. Aqui no evangelista, aqui no diácono, aqui no catequista. Inventa, irmão. Pensa que quando vai você ser pastor. Se você não me for você é senador da igreja? Não. E o que está fazendo? Você tenta cair porque você acha que o ministério do púlpito é mais importante que o ministério de intercessão. Não existe. O pastor se dá de pé por causa daquele que está de joelho atrás. Eu para vir pregar porque alguém me pôr o corpo de manhã. Isso se combina. Irmãos, o trabalho não é que não serve, é que não vale. A vez do trabalho, olha só, nós não perder tempo para ser pastor. Às vezes o Senhor me levantou para ser empresário, para fundar a obra missionária. Não é lutar, não, pastor. Agora que quero ficar estudando as ovelhas, vai ser empresário. Isso da obra. Não vai todos não vai poder, é só assim. Apanhar mulher no ministério dos outros, ameiar no ministério dos outros. Você tem o teu ministério, não meia, mano. Faz. Meia por quê? É para você, pastor. Eu até mesmo vai me chamar de pastor. Missionário está bom. Porque
um pastor, hoje nós temos muita limitação. Yeah. Está um caminho aqui. Pega a câmera para não filmar nessa parte. Esse é o vendedor agora, cara. Mano, pastor. Tem um bem. Molda a percepção e constrói a confiança. Mensagens consistentes e autênticas, aliadas a uma narrativa bem elaborada, ajudam as partes interessadas a compreender o seu impacto e se conectar com sua missão. Estratégia, uma estratégia, eu vou partilhar esse documento com o pastor, com todo mundo, para depois acompanhar com mais calma. Uma estratégia clara conecta atividades diárias com objetivos a longo prazo. Ela responde à pergunta: como alcançaremos nossa visão? E ajuda as equipes a priorizarem recursos e esforços para obter o máximo impacto no reino de Deus. Conselho de governança. Uma governança eficaz proporciona supervisão, responsabilização e direção estratégica. Um conselho saudável apoia a liderança, garantindo que a organização permaneça fiel à sua missão e valores. Seu próximo passo, o que você vai fazer agora? A saúde do seu ministério é a ponte invisível entre a missão que o Senhor te deu e o seu impacto. É o que transforma boas intenções em mudanças duradouras e equipes apaixonadas em movimentos eficazes. A saúde do seu ministério é o que transforma boas intenções em mudanças duradouras e equipes apaixonadas em movimentos eficazes. Amém. Eis o desafio. Avalie a sua organização. Onde é que você vê os princípios do reino sendo demonstrados com mais clareza? Onde é que você é mais forte? Em que situações você sente uma orientação clara do Espírito Santo? Onde você vê a maior oportunidade de crescimento? Escolha uma dimensão que possa ter maior impacto na sua missão. Una sua equipe em torno desse crescimento e aja. Lembre-se, a saúde organizacional não é um destino, mas sim uma jornada de crescimento, adaptação e dependência de Deus. Ao investir nela, você não está apenas construindo um ministério melhor, você está criando um ministério capaz de transformar vidas por gerações. Amém. Então, quando nós recebemos de Deus desafio, por via do problema que ele identificou uma determinada área, é como se você pegasse os 3 tijolos para correr. É muito delicado. Seja o bom parceiro de Deus. Amém. Faça bem o trabalho de Deus. Com todo o cuidado possível. Honre a Deus. Lembre do reino de Deus. Não apenas daquilo que você faz. Termino contando uma história muito engraçada que aconteceu no âmbito de um pastor, um missionário que estava representando uma igreja lá no âmbito, acho que vai por muito tempo. E ele mobilizou muitas pessoas, ia servindo ao Senhor. Até que ele comunica com a igreja que o enviou lá para Bailundo, e que a igreja estava em condições de ter um texto. Então, a igreja de Luanda se mobilizou recursos, mobilizou finanças, material, todo tipo que seria necessário para aquele tempo. E eles chegaram lá no âmbito. Eles encontraram, próximo daquela igreja, existia uma outra igreja lá, que
estava há mais tempo do que esta, mas que obviamente vai deixar. E a liderança dessa igreja foi comissionada para estar ali em Bailão para levar esse material. Eles precisaram tomar uma decisão muito difícil. A decisão foi: há um tempo que você lê aqui embaixo, está escrito que vamos fazer assim. Todo o material que nós trouxemos, vamos doar para essa igreja que vai ter mais tempo. E nós vamos comunicar a Luana sobre a nossa decisão. Amém. Qualquer pessoa que faz isso. Amém. Isso é um verdadeiro reino. Amém. Quando nós estamos a liderar o trabalho de Deus, o trabalho de Deus, o amor de Deus, devemos pensar no reino de Deus, não no reino da nossa igreja, aonde nós estamos. E depois de muita mobilização, muito recurso, eles trouxeram o material que era para a igreja dele, agora não vai mais para a igreja dele, para outra igreja. E eu desafio mais: somos igrejas evangélicas. E duas igrejas evangélicas duas pessoas da sua vida. Então, se vocês passarem a cultura outra, ou seja, a igreja aqui deveria ter o nosso nome, não vai ter mais o nosso nome. Vocês agora vão adorar o Senhor. Amém. Isso é coisa. O Senhor nos ajude. O Senhor nos dê sabedoria. O Senhor nos dê graça. Que o Senhor nos ensine a pensar mais nele do que em nós. O Senhor nos ajude a estar mais conectado com a sua visão do que simplesmente aquilo que é Senhor. Amém. Obrigado. Quando eu vi, já então professor mais velho, amém? Quer dizer que até dezembro não pode ter mais aqui espaço. Ele já se leva o meu com a irmã Jéssica, começa a andar com o irmão Monteiro. Eu disse a Deus: vem para morrer naquele irmão Monteiro, sou para dele. Amém? Começa a deixar o microfone, troca o chá e meia, fazendo queremos ser dissimulados. Amém? Porque mesmo assim fica para botar as oportunidades nós queremos. Aleluia! Deus seja louvado. Vamos louvar ao Senhor para que a pouco vamos entrar no segundo momento da mensagem do Pastor Jesus Mussum e depois teremos o nosso lanche. Então nos colocamos em pé para daí nos ter a vontade para a adoração ao novo Senhor Jesus. Amém? Nós cuidamos muito depois de uma porrada de palavras. Gente dessa igreja, se prepare que vamos cobrar. Aleluia, glória a Vai ter Deus. cobrança. Amém. Quem puder se colocar em pé, glória a Deus, para quem puder. Um momento só, não vamos esquecer. Aleluia. Está no meio de nós a nossa mãe, a mamãe ali, seja bem-vinda. A mais jovem do lugar. Ele já é daqui, amém? Ele é a nossa anciã daqui, nosso amigo Segueiro. Quando há uma dúvida, se ele liga, já vai ser uma pastor, o que mais? Está sentadinho aqui. Pastor Jesus não. Pastor José, seja bem-vindo. Pastor do qual, filho do Pastor Salomão, seja bem-vindo. Minha irmã, que começa o dia da minha mãe, estávamos investindo na minha mãe. Nós já nos deu um diário, nós somos associados. Mas, pô, fica entre nós, né, mãe? Entre nós. A então seja bem-vinda mais uma vez. Deus nos abençoe. Maria, Ariel. Eu estava aqui ontem. Não é necessário que eu tentar derrubar ela. A Ariel seja bem-vinda. Amém? Mas o pastor precisa ter a vida de Deus. Olha, meu Deus. Deus foi da vigília cansada.
Kalau lagi manusia, amin lah juga pasti sekadar berbumi. Amin. Dia sudah berbuat dengan suri kuasa. Kalau sudah semua, kita akan bisa tahu dia sudah sekali. Adalah kalau bisa terjadi. Aleluya, vamos a adorar a Dios, amén. Glorias a Dios. Vamos a declarar nuestras vidas, amén. Aleluya.